Expectativas e decepções. Você sabe que estas duas palavras estão ligadas. A questão é de que forma as expectativas estão ligadas às decepções. Eu convido você a ficar até o final deste vídeo para descobrir como lidar com as expectativas e evitar as decepções segundo a visão do Evangelho. Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para refletirmos na mensagem de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 38, onde nós lemos o seguinte: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Com certeza você tem uma história de decepção com alguém. Todos nós temos. Isso se dá porque nós temos a tendência de criar expectativas com as pessoas. Mas a questão é que essa expectativa, na maioria das vezes, não é uma expectativa adequada. Geralmente nós esperamos que as pessoas façam o que nós queremos. E nessa expectativa nós não incluímos um fator muito importante, que é o que elas querem. Depois de criarmos nossa expectativa, nós fazemos coisas partindo disso. Então nós damos passos na direção do outro, partindo da expectativa. Então fazemos favores, partindo da expectativa. Fazemos até mesmo obrigações humanas e humanitárias partindo disso. Só que isso tem um tom de interesse, um tom egoísta. É uma construção da nossa parte em cima da nossa expectativa. Isso não tem um tom de naturalidade. Resta então saber se existe outra forma de termos expectativa com as pessoas, talvez uma forma mais adequada. Há quem diga que não, que o melhor mesmo seria não esperar nada das pessoas e que essa seria a maneira mais segura de não se decepcionar com elas. Só que existe um risco nessa atitude, que é o risco de anular as pessoas da nossa convivência, o risco de nos fecharmos para a convivência com o outro, de nos fecharmos para relacionamentos. Alguns fazem isso na área do romance, por exemplo. Pessoas vivem apenas de aventuras, vivem apenas de ficar, porque se for para ter um relacionamento de compromisso, vai criar expectativa e, portanto, vai correr o risco de se decepcionar. Outros vivem assim na esfera da vida social e, portanto, se tornam antissociais, se isolam, se fecham em seu mundo, porque se abrir para as pessoas seria criar expectativa com elas e, portanto, está sujeito a se decepcionar. Tudo isso acaba sendo um grande prejuízo. O prejuízo de deixarmos de viver com uma parte importante da existência humana, que são os relacionamentos. O distanciamento relacional das pessoas é algo que devemos evitar. Estamos vivendo em época de pandemia, onde é importante termos distanciamento social, mas o distanciamento relacional é algo que temos que evitar. Por outro lado, existem sábios que conseguem não criar expectativa com as pessoas e ainda assim conviver com elas. Para esses sábios, os caprichos das pessoas não conseguem lhes decepcionar, não conseguem atrapalhar o seu percurso e sua jornada de vida. Mas isso é coisa de poucos, de verdadeiros mestres da sabedoria. Esses mestres são raros no meio da humanidade, mas existem. Existem alguns poucos no meio dos bilhões de habitantes no mundo. Mas o fato é que nós precisamos de algo que seja para nós que somos pessoas simples, pessoas comuns. E é aqui onde está a boa notícia do Evangelho. Aliás, a palavra Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia do Evangelho, segundo Jesus, é que é possível você ver nas pessoas aquilo que você gostaria, desde que essa expectativa esteja assentada em bases diferentes dos teus próprios interesses. E Jesus mostra que não apenas é possível vermos nossa expectativa se cumprir, mas é possível ainda contar com a ajuda divina. Segundo Jesus, você pode ter uma expectativa adequada com as pessoas, ou seja, uma expectativa que não seja baseada nelas. Dessa forma, você não vai sofrer com decepções com os outros.
ao mesmo tempo em que você poderá esperar algo do seu convívio com as pessoas, porque a sua expectativa não dependerá delas. Vamos dar uma olhada nessas palavras de Jesus para ver como esse conceito tão curioso se revela. Nesse texto, Jesus fala de duas atitudes em nossa relação com o outro, que é a atitude de doar e de medir. A respeito de doar, Jesus disse: dai. Dar, doar tem a ver com generosidade, é o contrário da troca. Dar é uma dádiva, é um ato de pura graça. Não é uma troca, não é um câmbio, não se espera nada de volta, simplesmente se abre a mão, simplesmente se libera. E com a generosidade, você beneficia de fato os outros e faz isso de uma forma natural. O mais interessante é que uma pessoa verdadeiramente beneficiada por você jamais esquecerá, não importa quanto tempo isso passe. A segunda atitude, e que Jesus orienta para que tenhamos cuidado, é a atitude de medir. Todos nós costumamos medir as pessoas. Ele disse, com a medida que medirdes. Por quê? Porque nós medimos as pessoas. Nós medimos as pessoas da seguinte forma. Primeiramente, nós estabelecemos um padrão, que é o nosso padrão, o nosso critério. Depois, nós medimos as pessoas para saber se elas têm o tamanho desse critério, para saber se elas se encaixam ou não, para saber se elas são adequadas ou não. A questão é que Jesus nos chama para termos cuidado com essas medidas, porque existe uma medida que é original no tocante às pessoas. A medida original é a medida divina, a maneira como Deus mede as pessoas. E a medida divina é a medida da dignidade, porque o ser humano foi criado por Deus para ser uma expressão da glória de Deus. Deus vê o ser humano com dignidade, mesmo que o próprio ser humano não se veja assim, mesmo que o próprio ser humano não conheça tal dignidade. E, além dessa medida original, existem as medidas artificiais. E as medidas artificiais são as nossas. Nós medimos as pessoas pelos nossos próprios padrões e critérios. Só que existe um detalhe: nós não somos perfeitos. Nós também estamos em falta diante da medida divina. Então, nós temos que ter cuidado com essas duas atitudes na relação com o outro. Cuidado com a maneira pela qual nós doamos na relação com o outro, para que não seja uma troca. E cuidado com a forma com que medimos as pessoas, para que seja segundo a medida do padrão original. Além disso, essas palavras de Jesus mostram que existem resultados para essas duas atitudes de doar e medir, que é o resultado do retorno. Existe retorno para dar, existe retorno para medir. Jesus Cristo disse, dai e ser-vos-á dado. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão. Existe o efeito de retorno em nossa relação com as pessoas. Aquilo que nós liberamos para elas, retornam de alguma maneira para nós. E aquilo que damos, recebemos. A forma como medimos, somos medidos. E você vai perceber no Evangelho de Jesus que isso não está baseado nas pessoas. Esse retorno não vem das pessoas. Esse retorno vem de uma lei divina criada para a vida. Essa lei pode ter muitos nomes. Você pode chamar de lei da semeadura, você pode chamar de lei da colheita, você pode chamar de lei da causa e do efeito, você pode chamar até mesmo de lei da atração. O fato é que esse retorno está baseado numa lei divina. Por causa dessa lei divina, existe não apenas a possibilidade de retorno, mas sim de retorno multiplicado, como a semente que é plantada um grão e se colhe vários outros grãos. Ele disse, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Isso é a prova de que o retorno não vem das pessoas e não vem por causa das atitudes das pessoas, mas vem da lei da colheita em cima das nossas atitudes, em cima das nossas relações com as pessoas. Essa lei multiplicadora nos força a escolhermos a semente que vamos deixar na vida do outro, porque doações ruins podem vir para nós e podem vir multiplicadas. Medidas ruins podem voltar para nós
e podem voltar mais rígidas. Se nós, no entanto, semearmos o melhor no nosso convívio com as pessoas, poderemos colher o melhor e poderemos colher multiplicado. Então, nós faremos o que faremos de olho na lei divina da colheita e não na atitude das pessoas. O ensino de Jesus nos apresenta uma forma generosa de convivermos com as pessoas, doando ao invés de trocando, medindo com graça divina, com o padrão divino, ao invés de medir as pessoas com os nossos critérios egoístas. Dessa forma, nós podemos ter expectativas quanto ao convívio com elas. Uma expectativa não baseada nelas, mas uma expectativa baseada na lei divina da colheita. Dessa forma, nós não nos decepcionaremos com as pessoas, porque elas são livres para viverem suas vidas e seguirem suas atitudes. Porque não se trata de uma troca, se trata de fazer aquilo que tem que ser feito na relação com o outro, no convívio com as pessoas. Por isso, espere algo do convívio com as pessoas, não necessariamente das pessoas. Não espere das pessoas porque elas têm seus próprios padrões, seus próprios critérios, seus próprios rumos. Se você tiver que esperar algo de alguém, espere de tuas próprias atitudes na relação com elas. Por causa da lei divina da colheita espiritual, pelo fato de você estar de olho na lei divina da colheita. Sendo assim, doe para as pessoas, invista na boa relação com as pessoas e espere o retorno da lei da vida e não delas. Como alguém já disse certa vez, a vida sempre é justa a longo prazo. Além disso, meça as pessoas de maneira generosa, meça pelo padrão de Deus e não pelo seu critério. Veja as pessoas do ponto de vista do Criador, porque pela medida de Deus as pessoas são seres incríveis, mesmo que elas não saibam disso, e mesmo que elas não vivam de acordo com essa dignidade. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha sido edificante para você. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Você que é inscrito, deixe o seu gostei para ajudar o vídeo a ir mais adiante. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima mensagem.